Proclamar de modo fecundo a palavra do Evangelho exige, sobretudo, que se viva uma profunda experiência de Deus. Isso ele falou no decreto sobre a nova evangelização. Uma profunda experiência de Deus. Eu posso falar com vocês sobre psicologia, sobre terapia de família, sobre os problemas que a gente tem como casados, que eu sou casado, o problema que nós temos de como educar os filhos num país distante, como educar os filhos quando a gente não sabe a língua 100% ou nada, não é verdade? Mas eu quero falar sobre uma coisa que é mais importante do que isso. É a gente entender quem nós somos. Por que nós somos o que somos. O sentido da vida, né? Eu acho assim, é até um pouco audacioso falar do sentido da vida, porque até hoje, durante todos os séculos e séculos, tentam explicar, falar, eu tenho o sentido da vida, né? Se eu soubesse, acho que eu seria rico, como eu não sou. Então, acho que né, o que eu estou falando aqui talvez não seria, mas o Papa João Paulo II, ele deixou para todos nós uma teologia chamada teologia do corpo. Quem já escutou sobre isso aí? Levanta a mão. As duas pessoas, teologia do corpo. E mais ou menos o que fala a teologia do corpo é que por Jesus ter se encarnado no ventre da Virgem Maria, o que era humano se tornou divino. Jesus, o padre falando hoje, né, que Deus, né, Jesus se esvaziou, né, se humilhou, se esvaziou, assumindo a nossa condição humana, deixando, de certa forma, né, essa grandeza divindade. Então, o sentido que eu vou falar aqui é que para viver uma profunda experiência de Deus na sua família, nós temos que saber qual o sentido, qual a razão da sua vida. Deixa eu ver aqui, tem muita criança aqui, então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou falar, da forma que eu vou falar. Faço uma pergunta para vocês: por que Deus fez homem e mulher? Você pode pensar isso? Por que homem, mulher? Vou fazer uma outra pergunta ainda. Se o homem existisse só o homem, se olhasse no espelho o homem, se existisse homem, teria sentido, função, razão, o corpo do homem masculino? A mulher, se ela se olha no espelho e vê o seu corpo, não importa se é jovem, se é já mais idoso, teria sentido o seu corpo, só por si só, feminino? Qual é o sentido da criação masculina, feminina, do sexo masculino e feminino? Qual é o sentido do seu corpo? O que isso revela Deus? Como que isso revela quem Deus é? Você já parou para pensar que você, homem, você, mulher, tem no seu corpo a realidade, um mistério que se desvenda, que se faz daquilo que Deus é? E sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Deus é relacionamento. Você, homem, você, mulher, só tem sentido quando vocês, né, o sentido maior da sua vida é quando você se une com o seu marido, com sua esposa, e com isso vocês se tornam uma só pessoa. Então Deus, quando Ele criou a gente, a sua imagem e semelhança, você volta lá no Gênesis, o padre está começando a estudar o Gênesis, né? O livro do Gênesis. Então quando você volta lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, falando sobre a criação, Deus fez o homem e a mulher. E criando você, a gente pensa, qual o sentido da minha vida? Claro que as pessoas vêm fazer terapia comigo, não vêm falar, Daniel, eu vim aqui porque eu tenho tanto dinheiro para gastar e eu queria conversar com você, fiado. As pessoas vêm porque estão com algum problema. Estão com depressão, ansiedade, problemas de relacionamento de casais, né, sérios relacionamentos, depressão profunda, esquizofrenia, por aí vai. Você imagina que a pessoa vem. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Você, quando acorda de manhã,
homem, você mulher, e você se olha no espelho, você fala de você mesmo: eu revelo no meu corpo uma realidade divina, o que Deus é. E essa realidade é que Ele é relacionamento. O sentido da família cristã, nós católicos, o sentido da família está desde essa revelação no Gênesis, vem já de Deus. Por isso que nós, família, nós católicos, nós cristãos, não podemos deixar de lado a família e entender o que somos. Quando você se une com o seu marido e você tem um filho, é a mesma coisa de o padre, a igreja, se unindo com o esposo, que é Cristo. E quando nós batizamos as crianças, nós introduzimos ele para a vida do reino de Deus. Então, quando a gente olha para o padre, nós costumamos falar: mas o padre tinha que casar, né? A igreja tem que mudar os seus pensamentos. Mas quando a gente olha para o padre que é casado, aquele que tem com o esposo como presença na vida de relacionamento a Cristo, e a igreja nos dá os sacramentos, que são alimentos, nós vemos uma realidade do amor perfeito de Deus, que é relacionamento, serviço, entrega, amor. Então, para viver uma profunda experiência de Deus na família, nós temos que entender quem nós somos. E por que Deus fez homem e fez mulher? Deus fez você homem, você mulher, para mostrar um segredo maravilhoso, uma realidade maravilhosa, que você mostra. Você, quando anda com seu marido, com sua esposa, você mostra para o mundo que o Deus que nós cremos é relacionamento. E é um dos motivos porque o demônio ataca demais as famílias. Você, quando olha para o padre e na igreja, você vê: olha, o padre está mostrando, lembrando para mim desse mistério divino de amor, de entrega, de doação, de vida. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu falei: que coisa mais linda. E eu, às vezes, pensava comigo mesmo: não, porque tem que mudar, a igreja está com pensamento antiquado. Meus irmãos, a igreja revela verdadeiramente quem Deus é. E Deus é relacionamento. A família, como falando aqui, a família é a igreja doméstica. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Família doméstica. Olha, como assim, Daniel? Muito simples. Eu já falei, mas eu vou mostrar. O padre representando aí, né, a igreja, casada com o esposo, que é Cristo, né? Nós fiéis somos os filhos, e o sacramento é o alimento. Nós, o esposo, a esposa tem filhos, né? E nós sustentamos os nossos filhos com pão, com leite, com a comida, não é verdade? E formam uma família. Quando nós olhamos a igreja, nós vemos e lembramos que Deus é Trindade, a Trindade. O Pai ama o Filho pelo Espírito Santo. O relacionamento perfeito de amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós que somos, glória a Deus, nós que somos homens e mulheres devemos viver isso. Quando você tem um filho, quando as crianças que estão aqui, o seu filho, o que o seu filho é? O seu filho é a continuação desse mistério divino. A criança não é simplesmente um fruto da união do homem e da mulher. É a continuação desse mistério que Deus se revela. Infelizmente, essas coisas eu não posso falar na terapia, porque na terapia, como vocês sabem, não pode trazer o que você crê, né? Na terapia você tem que ser imparcial e você tem que falar aquilo que o cliente veio conversar. Então eu não posso falar de teologia do corpo, né? Chegar a pessoa e falar: olha, Deus criou você porque Ele te ama e Ele queria fazer você um sacramento com S pequeno. Ou seja, um sinal visível de uma realidade invisível. E qual sinal visível é? Que Ele em você mostra o que Ele é, que é relacionamento.
relacionamento. Você, quando se relaciona com seu esposo ou com sua esposa, você mostra para os seus filhos quem Deus é, ou não. Ou não. Então, quando nós caminharmos, quando você for para sua casa agora, eu espero que você escute. Eu brinco às vezes com meus clientes e falo: eu vou hipnotizar vocês agora. Vocês agora vão chegar em casa e vocês vão gravar o que eu estou falando. Vocês vão escutar a minha voz. Quando você estiver se relacionando com seu esposo ou com sua esposa, você vai falar: eu posso ser para ele ou para ela sinal de Deus visível ou não. Já parou para pensar, pai e mãe, que você é sinal do Deus invisível, sinal visível do Deus invisível, que você é um sacramento com S pequeno, não um sacramento com S grande, S maiúsculo? Já parou para pensar isso? Imagina você falando para o seu filho, educando os seus filhos na catequese doméstica, que é mais importante do que a catequese na igreja. Eu já fui catequista já. E às vezes eu chegava para o menino e falava: menino, ô Pedro, por que você não estava na missa esse fim de semana? Ah, meu pai não foi na igreja, meus pais não me levam para a igreja. Ou: Pedro, cadê seus pais? Ah, eles me largaram aqui, vamos pegar depois da missa. Né? Então, a catequese começa em casa. Imagina se você chega para o seu filho e fala: filho, papai é sinal visível do Deus invisível. Papai e mamãe são sinais no mistério de Deus. Que Deus é relacionamento e que Deus é amor. O filho deve viver envolvido no amor do pai e da... Não deve ser a razão do amor. Filho nunca pode ser a razão do amor. Ele vive do amor do pai e da mãe. Quando os filhos assumem papéis os quais eles não foram chamados para fazer, aí começa a ter problema dentro de casa. Quando o filho se torna amante da mãe ou amante do pai, no sentido de, ao invés do pai ou a mãe terem o marido ou a esposa para falar as necessidades emocionais e sentimentos, utilizam o filho. Quando está com um problema, ao invés de falar com o esposo ou com a esposa, usa o filho ou a filha. Isso é traição. Traição. Assim, traição no sentido assim, de você, ao invés de estar tendo seu marido ou sua esposa para falar, você está usando seu filho. Não pode. Aí o filho começa a achar que ele é companheiro do pai e da mãe. Aí chega na escola e acha que é melhor que o professor, porque dentro de casa ele é igual ao pai ou igual à mãe. Aí dá problema com o professor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, assim, eu queria ler, eu devia ter lido, eu me empolguei e parei. Eu vou ler para você que Maria, nossa mãe Maria, ela estava igual vocês estão agora olhando para mim. Daniel, eu entendo um pouco o que você está falando, mas é difícil para Dedéu. Não é verdade?